Muito bem, falando da lição número 10, a parte de terça-feira, relembrando a história e o arrependimento. Ontem falamos sobre relembrando a história e o louvor a Deus, tudo que havia acontecido de bom. O salmista, no Salmo 105, acabaram mostrando toda uma situação de louvar a Deus. Já no Salmo 106, o salmista mostra de forma clara o arrependimento com algumas situações que ocorreram. Existem situações onde as pessoas precisam ter um pouco de humildade para reconhecer que estão errando. No passado, na igreja adventista, teve um homem chamado Dudley Canhite. Ele se tornou assim um pastor aos 24 anos. Assistiu uma pregação do pastor Tiago White, ficou entusiasmado, perguntou para o pastor como poderia se tornar um ministro. O pastor Tiago White, deu para ele uma Bíblia, uns esboços proféticos e disse: olha, estude isso e se torne um pregador. No dia que você se cansar de pregar, me devolva. Um dia, 2 anos depois, Tiago White encontrou-se com Dudley Canhite num acampal e perguntou: e os esboços proféticos e a Bíblia? Ele disse: o senhor perdeu. Se tornou um excelente pregador, mas ele era obstinado, orgulhoso, fazia as coisas por conta própria. Ellen White até mandou uma mensagem para ele uma vez dizendo que ele deveria melhorar o comportamento dele. Ele achou ofensiva a situação, abandonou o ministério e foi cuidar da roça. Ele fez isso durante umas 7 vezes. Ellen White chamou a atenção dele algumas vezes e ele não gostou. E acabou morrendo fora da igreja. Que triste quando uma pessoa é obstinada, quando a pessoa tem teimosia naquilo que faz. Foi o caso do povo de Israel. A teimosia do povo levou o povo, que deveria ter um testemunho que brilhasse diante das outras nações, levou o povo para uma derrota. Tanto que Moisés teve que pedir a Deus muitas vezes: Senhor, não faça nada, lembra da tua aliança. E Deus reconsiderou, dizendo até inclusive para Moisés uma vez: Moisés, fica de lado, separa você, eu vou destruir esse povo e transformo você numa nação. Moisés disse: não, Senhor, lembra da tua aliança. O que vão dizer as nações em redor? Trouxe eles para o deserto para os matar. Então, por favor, Senhor, por amor a mim, se o Senhor tiver que destruir esse povo, me risca do livro da vida. Deus diz: não posso riscar você do livro da vida. Então, Deus considerou a petição de Moisés. Então, relembrando a história agora, o Salmo 106 relembra justamente esses momentos de crise do povo, em que Deus foi misericordioso. E a pergunta número 3 diz assim: o que o Salmo 106 nos ensina sobre o povo de Israel e os eventos históricos mencionados nesse salmo? Que eventos foram esses? Salmo 106 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me, Senhor, com a tua salvação. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Repreendeu o mar vermelho, e este secou, e o povo caminhou pelos abismos como se estivesse caminhando por um deserto. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém, cedo se esqueceram de suas obras. Não esperavam o seu conselho, eram afoitos, obstinados. Deixaram-se levar pela cobiça do deserto e tentaram o Senhor Deus na solidão. Fizeram um bezerro em Horebe e o adoraram essa imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se do Deus Salvador que fizera grandezas no Egito. Também desprezaram a terra aprazível que o Senhor preparou para eles. Não creram na tua palavra, murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Perceba que o salmista está fazendo uma lamentação. Por isso, levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, porque provocaram o Senhor a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Indignaram-se também junto às águas da contenda em Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés, porque Moisés ficou indignado e acabou falando coisas que não deveria falar, porque inflamaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhe disseram. O Senhor ordenou que destruíssem os povos pagãos, mas eles se misturaram com esses povos, serviram aos seus ídolos e vieram a ser isso de laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos aos demônios. Assim se contaminaram com as suas obras e corromperam os seus feitos.
Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos dos gentios e nas mãos daqueles que os odiavam, se riram dele. Contudo, o Senhor atendeu à aflição, ouviu o seu clamor. Por isso, Senhor, salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Que salmo tremendo esse, hein? Começa com a lamentação, começa com o louvor a Deus, mostra o arrependimento pelo povo ter falhado e termina com um louvor a Deus. Então a pergunta é, o que o Salmo 106 nos ensina sobre o povo de Israel nos eventos históricos mencionados nesse Salmo? Que eventos são esses? Resposta, o Salmo 106 nos fala de eventos como a saída do povo do Egito, o cuidado divino no deserto, as murmurações do povo, a bondade divina em perdoá-los, a vida na terra prometida e os erros cometidos que nos ensinam a não repeti-los outra vez. O Salmo 106 mostra, sobretudo, a fidelidade divina e a aliança feita com o seu povo. Moisés muitas vezes clamou a Deus que se lembrasse das promessas da aliança e não destruísse o povo. E o Senhor envolveu esse povo num relacionamento que pudesse perdoá-los. Eles não entenderam e se tornaram rebeldes, não dando esperança de reuni-los como povo. Lá no final da vida deles, eles clamaram a Deus e Deus os ouviu e cumpriu os propósitos divinos, levando-os para a terra prometida. É interessante, como as pessoas não se conscientizam de seus erros e não se arrependem. Tem tristeza, tem remorso. Por que não conquistamos? O povo de Israel não se arrependeu. Igual Judas, não se arrependeu. Teve apenas um remorso. Traí o meu mestre. Aqui eles estão dizendo, traímos o nosso Deus. Ele nos trouxe do Egito, colocou aqui a gente no deserto, cuidou de todos nós. Entramos na terra prometida, em vez da gente fazer a vontade divina, nos envolvemos com os ídolos. E por isso que o salmista diz, salva-nos, Senhor. Por favor, salva. Nos congrega do meio dos gentios, nos torna uma nação outra vez. Queremos louvar o teu nome. Interessante que a palavra arrependimento é uma palavra que existe em várias línguas. Existe na Guatemala, os índios quequi. Esses índios têm uma palavra para arrependimento, cujo sentido é dói meu coração. Distante dali, no interior da África, a tribo Bauli tem uma outra expressão para arrependimento, dói meu coração que eu quero desistir disso. Essa é uma experiência que o Senhor deseja para os seus filhos. Desejar para os seus filhos relapso no deserto. O arrependimento para eles devia doer o coração deles, de maneira que eles desistissem daquilo que era errado. Lá na África existe uma interessante palavra tribal, que descreve o que acontece ao coração de uma pessoa que se arrepende. Dizem eles assim, torna meu coração distorcido. O arrependimento torna meu coração distorcido. E isso é justamente o que Deus deseja fazer. Distorcer todas as coisas torcidas pelo pecado. Endireitar tudo o que está torto. Pode haver alguma coisa nesse processo de distorção que é a dor. Quando Deus distorce, geralmente vai doer. Quando eu quebrei esse braço, era pequeno. Chegamos na igreja um sábado à noite, depois do programa Jovem, e eu fui me balançar num balanço que tinha em casa. Meu pai disse, Gilberto, não balança que eu vou arrumar essa corda. Mas eu não liguei para a ordem dele. Me balancei bem alto e a corda arrebentou de um lado. E eu caí no meio do quintal, em cima do braço. Fez um L. Meu braço fez um L. Meu pai me levou para o hospital de ônibus, não tínhamos carro, até o hospital das clínicas. Chegando lá, não tinha atendimento. Voltamos de ônibus até a Avenida Celso Garcia. Quase 30 quilômetros dentro do ônibus. E eu chorando, sofrendo. Quando chegamos lá, o médico olhou o meu braço e deu um tranco de uma vez. Olha, distorceu o meu braço, botou no lugar, mas eu nunca senti tanta dor. O osso que estava um L voltou para o lugar, mas foi uma dor muito grande. Então o arrependimento quer dizer que Deus quer distorcer aquilo que o pecado torceu. Que possamos entender o que significa esse arrependimento. Dói tanto que eu quero desistir de cometer o que eu estou cometendo. Deus nos abençoe, possamos, através da história, imaginarmos o que o povo sofreu e que nós não podemos sofrer. Que Deus nos abençoe, como pessoas e como membros da igreja. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. O Senhor nos relembra a história através do Salmo 106,
mostra que o arrependimento do povo foi tardio e se não fosse a sua misericórdia, eles nem entrariam na terra prometida. Mas o Senhor, como sempre, tem uma misericórdia grandiosa. Nós queremos suplicar por essa misericórdia em nossa vida, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz terça-feira.